Fundação João Mangabeira, 25 anos trabalhando para construir o socialismo democrático. Bem, então vamos agora, dentro do mesmo tema, vamos ouvir o nosso amigo Alberto Almeida para a sua apresentação. Já fiz a apresentação do Alberto Almeida, então passo diretamente a palavra a ele. Muito obrigado. Alô. Tá bom o som aí? Tá, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao PSB pelo convite de falar aqui. Não é o meu primeiro evento com vocês, já fui a vários. Gostaria de agradecer ao presidente Carlos Siqueira, ao senador Renato Casagrande, saudar aqui o Beto Albuquerque, o deputado Beto Albuquerque que falou antes, e saudar também o prefeito de BH que está aqui, Márcio Lacerda. Eu quero começar contando uma história bem interessante da vida municipalista, ou que diz respeito a prefeitos e vereadores. Em 1984, a maioria aqui se recorda, quem não se recorda da política e aprendeu isso pelos livros, teve a campanha das diretas já, da emenda Dante de Oliveira. A campanha foi derrotada em abril, quer dizer, não foi aprovada a eleição direta, e houve uma articulação, e o Tancredo Neves se tornou o candidato a presidente. Então, em 1984, o Tancredo teve que renunciar ao governo de Minas Gerais. Ele era governador em Minas Gerais. Essa história é bem interessante. Em São Paulo, tinha sido eleito, na União dos Vereadores de São Paulo, na UVESP, uma diretoria em que o presidente era o Paulo Guedes, Carlos Cruz, quem me contou essa história foi o Carlos Cruz, o Walter Feldman, que foi deputado federal, que hoje está na CBF, e o Ricardo Trípoli, que atualmente é deputado federal. Aí eles tiveram a seguinte ideia: o Tancredo iria sair do governo de Minas numa quinta-feira, e na sexta-feira ele ia lançar a candidatura dele a presidente pelo colégio eleitoral. Aí eles tiveram a ideia dos 4 pegarem um avião e irem para Minas Gerais, no Palácio da Liberdade, convidar o Tancredo para a posse da União dos Vereadores de São Paulo. Olha a ousadia, não marcaram na agenda nada, aí foram, Palácio da Liberdade lotado, muita gente querendo conversar com o Tancredo. Aí eles entraram, ficaram impressionados porque foram recebidos pelo Tancredo. Imagina, no dia seguinte o Tancredo ia sair do governo do Estado. Aí foram recebidos pelo Tancredo, aí convidaram, levaram um ofício, um papel, convidando o Tancredo para que na sexta-feira, isso era uma quarta, repito, para que na sexta-feira o Tancredo fosse a São Paulo, na posse da diretoria da União dos Vereadores de São Paulo. Aí estava lá o Roberto Guzmão, que depois até foi ministro do Sarney, era um importante assessor do Tancredo, de longa data, e o Roberto Guzmão, vendo ali a conversa, disse: olha, mas o senhor não pode, a agenda é muito lotada. Aí o Tancredo disse assim para os 4, olha só, vocês, quando saírem aqui, vocês viram na entrada, quando vocês saírem aqui, vai ter um monte de jornalistas. Vocês digam para eles, para esses jornalistas, que eu estarei lá na sexta-feira, na posse de vocês, na diretoria da UVESP, e irei lançar a minha candidatura a presidente pelo colégio eleitoral lá. Pois bem, Tancredo foi, tá? E aí teve a cerimônia na Câmara de Vereadores de São Paulo. Eu vou mostrar uma foto aí no próximo slide da finalização disso. Teve uma cerimônia na Câmara de Vereadores de São Paulo. E aí o Tancredo lançou a candidatura com o seguinte discurso: eu estou aqui para lançar a minha candidatura a presidente pelo colégio eleitoral. Eu quero ser presidente. E quero ser presidente porque eu posso ser presidente. E eu posso ser presidente por inúmeras razões. Eu poderia citar várias, mas tem uma que é mais importante. É que em 1935 eu fui eleito vereador na pequenina São João del Rei. E o vereador é o político em tempo integral. O vereador é o político cuja política está na epiderme, na pele. Ele é político na fila de banco, ele é político quando sai de casa. E foi assim que Tancredo lançou a candidatura dele a presidente. A história é uma história muito interessante. Eu falaria aqui que isso não se aplica somente ao vereador, isso se aplica ao prefeito e a todos que vivem a vida municipal. Obviamente, se a Dilma tivesse sido vereadora ou prefeita, não estaríamos na situação que a gente está hoje. Aqui não passou, deixa eu... Opa, perdão.
Aqui está a foto, esse aqui é o Walter Feldman, esse aqui é o Ricardo Tripoli, o presidente da UVESP, o Carlos Cruz, que me passou essa excelente história, e o Tancredo colocando um bottom neste evento memorável, em 1984, que tem a ver com vocês, e isso daí é parabéns para todos vocês que estão presentes aqui, que vivem a vida municipal, a vida política municipal. Parabéns para todos aí, aplausos para todos. Eu vou tratar aqui do marketing político no Brasil, nós somos um país único, tá? Eu vou fazer só uma breve introdução, eu vou falar de eleição municipal o tempo inteiro, eu vou fazer só uma breve introdução, chamando a atenção como o nosso país é diferente dos demais países. E, para isso, vou usar um símbolo que todos nós conhecemos desde criancinha, a bandeira. Se vocês olharem essas 3 faixas aí, eu perguntar para vocês, essa bandeira é de qual país? É da França ou da Itália? Ninguém é capaz de dizer, é ou não é? Precisa das cores. Dezenas de países têm bandeiras com esse formato geométrico. E essa aqui, se eu colocar essa bandeira aí, alguém sabe dizer se é da Alemanha ou da Holanda? Ninguém sabe dizer. Dezenas de países têm bandeiras com esse formato geográfico. E esta bandeira aí, com esse formato geográfico, alguém sabe dizer de qual país é? Só tem um no mundo que tem esse formato geográfico, o nosso país. Isso mostra como nós somos diferentes dos outros. Eu estou fazendo essa colocação porque o que vocês vão ver aqui é uma metodologia de trabalho para a eleição municipal genuinamente brasileira, desenvolvida em condições brasileiras. A nossa bandeira já foi essa por 4 dias, quando o nome do país era Estados Unidos do Brasil. Não teve legitimidade, por isso durou somente esses dias. Se nós olharmos o mapa mundi das bandeiras, veremos que o hemisfério norte, muito apreciado pela elite nacional, tem vermelho da bandeira. Aliás, quase todo mundo tem vermelho da bandeira. A nossa não tem. Então, não só o formato geográfico, o formato geométrico da nossa bandeira é único, mas a coloração dela também. Olha isso aqui. 61% dos países utilizam o vermelho e o azul. 60% o vermelho e o verde. Somente 3,6% dos países do mundo utilizam o verde, amarelo e azul. Pertencemos a essa minoria. Até uma pequena minoria utiliza o verde e amarelo, só para vocês saberem. E aqui está outra especificidade do Brasil. A gente podia citar inúmeras, tem São Jorge ali no meio. São Jorge é o padroeiro do Corinthians, que, em geral, ganha campeonatos com a ajuda de juiz. Teve até uma ajudazinha agora. Agora, na Libertadores, teve 2 pênaltis a favor e não conseguiu, hein? O juiz, até gringo, deu uma ajudazinha. As outras 3 fotos ali, olha, as outras 3 fotos, né, tirando aí a do Corinthians, elas são de coisas relacionadas a São Jorge. Uma foto é um ensaio de escola de samba, a outra é uma missa, a outra é uma procissão. Vocês estão vendo aí, ninguém sabe dizer qual é qual. Eu sei porque eu montei isso aí. O ensaio de escola de samba é do Salgueiro, no Rio, tá? Em cima à direita. A missa está em cima à esquerda, é a missa de São Jorge, e a procissão está à esquerda embaixo. Então, esse é o Brasil. O Brasil permite uma coisa dessa natureza. No Brasil, o Natal é no calor, qualquer gringo que vem aqui fica espantado. Eu nunca na vida passei Natal no calor, não tem boneco de neve no nosso Natal. Apesar de propagandas nossas, tem boneco de neve, imagina. E o Réveillon nosso é vestido de branco. Eu já passei uma vez um Réveillon fora vestido de preto, dizendo que vem eu vou morrer, porra, porque eu passar Réveillon vestido de preto, eu nunca vi disso. Né? Maus agouros, né? E aqui, o que eu vou mostrar para vocês é isso, é uma metodologia genuinamente nacional, desenvolvida pela minha empresa, por mim, pela nossa equipe, testada e aprovada em mais de 100 municípios, tá? Em situações muito diferentes e situações muito variadas. Que situações foram elas? 2000 aqui, eleição de 2000. Municípios nos quais nós atuamos, eu moro em São Paulo, sou originalmente do Rio de Janeiro, vocês podem ver pelo sotaque, nós atuamos em 2000 com pesquisas e estratégia de campanha nesses municípios que aí estão. 2004 foram esses municípios, vocês podem ver Araruama aí, eu acabei de encontrar a pessoa para a qual eu trabalhei em Araruama, o André Mônica, não sei se o André Mônica está aí. Aí, André, tem o case aqui de Araruama, tá? Você tem 2008, trabalhamos nesses municípios, tá? 2008, a lista é cumprida. 2012, trabalhamos nesses municípios, tá? E se vocês quiserem ver regionalmente, está aqui. Na região sul trabalhamos, são os mesmos, só que agora regionalmente, municípios, capitais, interior, pequenos, médios, grandes. Vocês podem ver micromunicípios na região de Goiás, vários pequenos, micro mesmo,
já trabalhamos em municípios com 6 mil eleitores, 30 mil, 40 mil capitais, tá? A metodologia ela é adaptável, região Nordeste, região Norte, tá? Eu vou trazer aqui na região Nordeste o caso de Jaboatão dos Guararapes, vai aparecer várias vezes, até Gravatá, que o Beto Albuquerque mencionou na fala dele. Se eu não me engano, tem slide aqui de Gravatá, obviamente não tem slide de 100 municípios. E aqui tem a região Sudeste, que é a região que tradicionalmente contrata mais, onde tem mais municípios. Minas é o estado do Brasil que mais municípios tem, então é normal que seja assim. Bom, ganha-se uma eleição com uma boa estratégia, tá? Esse slide aí é óbvio, todos conhecem isso, não há calmaria na política. Eu nunca vi uma situação na política que não tenha vento. Ou o vento é contra, ou o vento é a favor. Tá? E o que a nossa metodologia permite? Isso é que é o mais importante. Uma boa estratégia possibilita aproveitar ao máximo o vento a favor e navegar para frente, se for o caso do vento estar contra, mesmo com o vento contra. Tá? Se o vento estiver a favor, vamos aproveitar. Vamos abrir a vela com a angulação correta, né? Política é velejar, você tem que velejar no vento contra e no vento a favor. Esse ano terá toda essa coisa de escândalo, político mal visto, é um elemento de vento contra. Dá para navegar com essa metodologia, com essa estratégia que vocês vão ver e já vão poder aproveitar muito do que tem nessa apresentação. Uma boa estratégia depende de quê? De uma boa leitura do eleitorado, da análise correta sobre a realidade. Aqui você tem estratégia e, em seguida, a narrativa da campanha, a linha de comunicação da campanha. A narrativa é o quê? Um enredo. Um livro que a gente vai ler tem um enredo, tem início, meio e fim. Tá? Os governos, em geral, têm um enredo, têm uma narrativa. A Dilma não teve narrativa. Tá? O governo Lula teve narrativa, o governo Fernando Henrique teve narrativa. A Dilma não teve, a Dilma era a continuação do Lula. A continuação do Lula significa que ela não teve uma narrativa própria. Para os governos é importante ter uma narrativa. Para as campanhas eleitorais é fundamental, é crucial ter uma narrativa. Como se faz uma boa leitura do eleitorado? Eu trouxe um folheto aí, nós temos escritório em São Paulo e em Brasília. Eu vou pedir para a Patrícia passar para vocês aí, distribuir esse folheto. São os capítulos dessa apresentação, tá? Essa apresentação, o que vocês estão vendo aqui, está nesse folheto. Na hora que vocês abrirem o folheto, eu estou com ele aqui, ó, vai ter isso lá, tá? Vocês vão ver na minha apresentação, isso é para recordar os capítulos da apresentação, tá? Então, vocês vão abrir esse folheto e vão ter isso aí, olha, avaliação e recall, potencial de crescimento, principais problemas, propostas e promessas, apoio e transferência de voto, que é um tema, eu apoio, voto, não dá voto, né? E imagem dos candidatos, né? Eu até tem 2 outros itens, se a gente tiver tempo, Renato, eu apresento aqui, tá, os 2 itens, mas esses são os capítulos já divididos, inclusive esses capítulos, tá? Eles estão no meu livro, A Cabeça do Eleitor. O livro está lá fora, a editora Record fez a gentileza de montar um stand. Após a apresentação, quando terminar isso aqui, quem quiser, eu posso dar o autógrafo no livro. Tem outros livros meus, mas esse é que tem a ver com a eleição municipal. A introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro tem o que vocês vão ver aqui na apresentação e vocês podem também aplicar vocês próprios isso em suas respectivas eleições. Está aqui a cabeça do eleitor. Vamos ao primeiro item, tá? Avaliação de governo, recall dos candidatos e o voto. Esse é o primeiro capítulo da apresentação. Olha aqui, tem muito número, muito slide, eu só quero que vocês vejam uma coisa nesse slide aqui. 2012, Rio de Janeiro, onde nós atuamos, avaliação do Eduardo Paes, 54% de ótimo e bom. Ok? Memorizem isso. 54% de ótimo e bom, Rio de Janeiro, em 2012. Só vejam o ótimo e bom, mais nada, tá? Jaboatão dos Guararapes, Recife. O prefeito era o Nilton Carneiro. 26% de ótimo e bom era a avaliação do Nilton Carneiro em 2008, em Jaboatão dos Guararapes. Gravatá, que o Beto Albuquerque mencionou, no interior de Pernambuco, 52% era a avaliação do Joaquim Neto. O Carlinhos ali está rindo, provavelmente ele conhece o Joaquim e conhece o desfecho daquela eleição. Emanuel Barretos, no interior de São Paulo, 26% de ótimo e bom na última eleição, em 2012. Tá?
E São Bernardo do Campo, município de médio para grande, o Luiz Marinho, avaliação de 45% de ótimo e bom. Vocês podem ver, são municípios de estados diferentes. Vocês veem, eu tenho isso para 100 municípios. Tá? O que isso significa? Vamos fazer um resumo aqui, olha. Ótimo e bom do Rio de Janeiro, 54%, Gravatá, 52%, São Bernardo, 45%, Barretos, 26% e Jaboatão, 25%. Se eu perguntar para vocês o que isso significa, vocês vão dizer, olha, sei lá, não significa muito, tem uns bem avaliados e outros mal avaliados. Mas para a estratégia de campanha, o que isso significa? Para a estratégia de campanha, agora eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Nós temos uma base de dados de centenas de eleições, não só as eleições nas quais nós fizemos pesquisa ou definimos a consultoria de estratégia de comunicação, mas outras pesquisas, tá? Eu vou gastar um minutinho a mais nesse slide e vão ter outros parecidos com esse. Eu só queria que vocês prestassem atenção na minha descrição desse slide e os demais eu vou passar rápido. Bom, o que vocês têm aqui? O nome do município. O que vocês têm aqui? O estado do município, bastante variado. Vocês têm aqui a data da pesquisa, em geral, agosto, setembro, perto da eleição. Vocês têm aqui a soma de ótimo e bom do prefeito. Quanto que o prefeito tem de ótimo e bom? Você tem aqui o nome do prefeito, se ele queria fazer um sucessor, ou se ele queria ser reeleito, e se ele teve sucesso ou não. Tá certo? Alguma dúvida com relação a essa tabela? Então, tá tudo certo. Olhem lá embaixo da tabela. 58% de ótimo e bom, Presidente Prudente, São Paulo. E olhem em cima, 78% de ótimo e bom. Então, nesta tabela, só tem prefeitos que têm avaliação melhor do que 58%. E o que aconteceu nessas eleições? Somente um perdeu, que foi em Campo Grande, o Nelsinho Trade, tá? Foi uma coisa surpreendente o Nelsinho Trade perder em Campo Grande. Ele era o prefeito, uma super boa avaliação, quem ganhou foi o Bernal, tá? O Alcides Bernal. Vamos seguir agora. Agora vai piorar a avaliação dos prefeitos nessa tabela, tá? Piorou um pouco a avaliação dos prefeitos. Aqui, agora a avaliação dos prefeitos, o mínimo é 47% e o máximo é 58%. Se piorou um pouco a avaliação dos prefeitos, o que aconteceu? Mais prefeitos perderam. Legal? Vamos ver agora a relação. Estamos indo aí. Olha aqui o ponto de corte, 45% de ótimo e bom, por ali, 45, 48, 46, abaixo de 45 se torna muito frequente perder a eleição para prefeito. Acima de 45 é mais fácil ganhar a eleição para prefeito. Quando? Mais próximo da eleição, essa avaliação. Nós temos a análise de como ela evolui durante o processo eleitoral. Nós temos esse dado para presidente, para governador, isso é uma metodologia de trabalho que nós utilizamos, tá? 45. Aqui, olha, todo mundo aqui tem menos de 31% de ótimo e bom. Todo mundo perdeu. Se o camarada lá, perto da eleição, tiver menos de 30% de ótimo e bom, vai ser muito difícil ganhar. Se você for um candidato de oposição, prepare-se para a vitória. Não é só isso, é mais complexo um pouco. Eleição de 2012, a mesma base de dados, centenas de eleições. Nesse caso, tem só uma diferença. Eu peguei só candidatos que disputavam a reeleição, é uma curiosidade. Tá? Aqui todo mundo tem mais que 65% de ótimo e bom. Todo mundo tem mais de 65% de ótimo e bom, todo mundo foi reeleito. Agora, aqui já não é assim, olha, está entre 53% de ótimo e bom e 65% de ótimo e bom. Já aparece gente perdendo ali, tá? E olha aqui, não é coincidência. Qual é o ponto mais de corte aqui? 43% de ótimo e bom. Abaixo de 43% de ótimo e bom, é muito frequente perderam a eleição municipal. E aqui todo mundo tem menos que 29%, 30% de ótimo e bom, todo mundo perdeu. Temos também em 2004, só para exemplificar, é a mesma relação. Então, todo mundo diz, toda eleição é diferente. É verdade, mas existem algumas regularidades. O que eu estou mostrando para vocês são algumas regularidades aqui. Eu vou até falar do caso de Duque de Caxias, que o Washington Reis, do PMDB,
ele agora é deputado federal aqui em Brasília, ele foi eleito prefeito com um Zito muito bem avaliado. Eu tenho vários elementos desse caso, é bem interessante, porque é difícil ganhar de um prefeito bem avaliado, e isso foi possível trabalhando lá para o Washington Reis. Aqui tem casos interessantes, olhem aqui, mais de 58% de ótimo e bom. O Roberto Magalhães perdeu no Recife. Hein, Carlinhos? Essa você se lembra. Roberto Magalhães tinha 59% de ótimo e bom. O que é que ele fez? Entrou na redação do Jornal do Comércio e deu um tiro lá. Se lembra aquele episódio? Como é que pode um político, na reta final da eleição, entra na redação do jornal mais importante do Recife de Pernambuco e dá um tiro? Perdeu a eleição. Mas perdeu por pouco. Perdeu por 0,007, com 59% de ótimo e bom. Bom, agora, de novo, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na explicação disso, mas isso tem a ver com o que nós acabamos de ver, tá? O que nós temos aqui? Por favor, aqui nós temos os eleitores que avaliam o governo ruim e péssimo, 32%. Isso aqui em Gravatá, em 2008, no interior de Pernambuco, a 1 hora de Recife, se eu não me engano. Aqui tem os eleitores que avaliavam Joaquim Neto regular. Aqui os eleitores que avaliavam Joaquim Neto ótimo e bom. Quem avaliava o Joaquim Neto ruim, péssimo, preste atenção nisso, 10% votava no Joaquim Neto. Quem avaliava regular, aumentava, 39% votava no Joaquim Neto. Quem avaliava ótimo e bom, 68% votava no Joaquim Neto. Então, o Joaquim Neto, essa reta com essa inclinação é o quê? É o candidato de governo. Esse é o candidato governista na pesquisa. Nós perguntamos para o eleitorado quem é de governo, quem é de oposição, sem perguntar, somente fazendo esse cruzamento aqui. Nós cruzamos a avaliação do governo com o voto nos candidatos. E quem é o candidato de oposição? O candidato de oposição é este aqui. Por quê? Olha aqui, quem avalia o prefeito ótimo e bom, somente 20% vota no candidato. Quem avalia regular, 53%. Quem avalia ruim e péssimo, 77% vota no candidato de oposição. Então, aqui, estratégia pura de campanha. Campanhas baratas esse ano. Como você ganha a campanha? SSI, sola, saliva e inteligência. Tá? A estratégia entra na inteligência. SSI, sola, sapato, se preferirem, saliva e inteligência. O que eu estou passando para vocês aqui é a inteligência de campanha. A inteligência de campanha. Tá? Então, está certo aqui, tudo entendido com relação a esse gráfico? Eu tenho uma centena desses gráficos, com esse cruzamento aí. Só vou mostrar alguns. Essa aqui é importante, Jaboatão dos Guararapes. O que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes? Eu não sabia que o Carlinhos ia ficar na mesa. Eu estou muito feliz que ele esteja aqui, porque como um bom pernambucano, ele conhece tudo isso aí melhor do que eu. Aqui é o candidato de governo, o prefeito. Tá? O prefeito era o Nilton Carneiro. E aqui, o que vocês estão vendo aqui? Um candidato de oposição e outro candidato de oposição. Tem 2 candidatos de oposição. Olha a estratégia de campanha. Quem contratou isso, eu estava com qual candidatura? A do Elias Gomes, que acabou vencendo a eleição. Quando nós fizemos esse trabalho para o Elias, o que foi que eu disse para o Elias? Abri esse gráfico para ele, me lembro como se fosse hoje, disse para ele, olha, você tem um problema, o André Campos está pegando mais votos do ruim e péssimo que você. Então, primeira coisa da sua linha de comunicação, você terá que ser mais oposicionista do que o André Campos. Ele falou, legal, concordo, você me persuadiu disso graças a essa informação. O case de Jaboatão é muito interessante, tá? O André Campos, eu vou tratar disso mais na frente, era o candidato do PT. Era 2008, o Lula estava super popular. Tinham combis no município rodando com a voz do Lula, com a gravação de Jaboatão, pedindo votos para o André Campos. Aí o Elias dizia para mim, mas e essas combis aí, pedindo o do Lula, a voz do Lula pedindo voto para o André Campos? Fique tranquilo que isso não vai levar, vocês vão ver nessa apresentação por quê, tá? Será um capítulo mais adiante nessa apresentação. Bom, aqui é Rio de Janeiro, 2012, de novo, esse aqui é o Eduardo Paes, o candidato de governo, e o candidato de oposição, até aquele momento, mais de oposição, era o Marcelo Freixo. Tá? Então, como eu disse, isso daqui se repete. Barretos, em 2012. Isso aqui é uma confusão danada em Barretos. Eu trabalhei para o Guilherme Ávila, minha equipe trabalhou para o Guilherme Ávila, o candidato PSDB que acabou vencendo. O que aconteceu? Olha o Guilherme aqui, ó. Esse é o gráfico do Guilherme Ávila.
Quando eu mostrei isso para ele, eu disse, Guilherme, você tem um problema danado. A sua candidatura não é nem de governo, nem de oposição. E nesta eleição, irá ganhar o candidato de oposição. Então, você terá que ser mais oposicionista. E aí, isso foi uma reunião. Olha, tem muitos candidatos que eu assessoro com isso aqui em uma reunião. Ele vai lá e faz a tarefa dele e ganha. Tem outros não, que aí você tem reunião via Skype. É muito flexível o tipo de trabalho. Tem outros que a gente manda a equipe para fazer a pesquisa lá. Tem outros que a gente não só faz a pesquisa, mas como faz o marketing de campanha também. E por aí vai. Barretos, isso mesmo. Olha, eu não sei, tá? Eu não sei. O meu trabalho é profissional, eu estou lá. Né? Agora é o seguinte, eu vou valorizar o passe. Quem contratar primeiro, eu vou, entendeu? Olha aqui, avaliação de governo. Esse slide fecha o capítulo de avaliação de governo. Notem aqui, estratégia de campanha. Todos os slides que fecham o capítulo têm a palavra estratégia. O que a avaliação de governo te dá? Ela permite saber as chances do governo e da oposição. É importante saber as chances. Eu também tenho contratos com, às vezes, investidores de campanha, que agora vai mudar isso, que o cara lá, a empresa quer saber quem vai ganhar, quem vai perder. Eu aplico essa metodologia também, para a empresa ter uma noção do que vai acontecer naquele lugar. Permite saber quem o eleitor considera governo e quem o eleitor considera oposição. Eu mostrei isso para vocês por meio daqueles gráficos. Quem é o maior oposicionista e quem são os menos oposicionistas? Era o caso de André Campos e Elias Gomes em Jaboatão dos Guararapes. Ajuda você a se posicionar na campanha. Permite saber o que criticar e o que defender. E permite definir o tom da sua linha de comunicação no eixo governo e oposição, que é um eixo que vai ter em qualquer eleição. Sempre numa eleição vai ter o governo, sempre numa eleição vai ter oposição. Com esse tipo de metodologia, eu consigo te dizer qual o tom de comunicação que você tem de assumir na campanha eleitoral. Vamos para, ainda nesse capítulo, o recall dos candidatos. Tá? De novo, eu vou gastar um pouquinho de tempo mais no primeiro slide, só mostrar que eu tenho inúmeros slides daquilo, como eu disse, de uma centena de campanhas eleitorais, pelo menos. É esse slide aqui que eu quero gastar, Rio de Janeiro 2012. Eduardo Paes, perguntamos para os eleitores, conhece bem, conhece pouco ou não conhece? Conhece bem, conhece do Eduardo Paes, 98%. Conhece bem, conhece o Marcelo Freixo, 76%. Conhece bem, conhece do Rodrigo Maia, 68%. Aqui era pré-campanha, a gente testou o nome de tanto quem era candidato quanto quem não era. Otávio Leite, ambos são deputados federais, Aspásia Camargo, Ciro Garcia e por aí vai. Aí eu faço agora para vocês a mesma pergunta. O que isso significa? Da mesma forma que o ótimo e bom. O que diferentes níveis de conhecimento significam dos candidatos? A princípio, nada. Eu vou mostrar como é que a gente utiliza essa metodologia. Tá? Aqui, 2012, Barretos. Eu não sei qual era o seu candidato? Web Rezec. Vou falar muito dele na apresentação. Tá? O Web Rezec tinha sido prefeito de Barretos. Ele tinha sido prefeito de Barretos, disputava e o prefeito era mal avaliado. Ele tinha um problema na imagem pessoal dele que eu vou mostrar aqui. Então, tem aqui os níveis de conhecimento. Aqui em Campinas, o doutor Hélio não foi candidato, porém, era pré-candidatura, a gente estava testando, a mesma coisa, o nível de conhecimento. Imperatriz no Maranhão, quem ganhou essa eleição foi o Madeira, foi reeleito, atualmente ele é prefeito, vai tentar fazer o sucessor, era o candidato, naquela ocasião, do PSDB. E aqui, eu vou falar devagar, aqui está a explicação do nível de conhecimento. Não se assustem com os pontinhos. Sabe por que não se assustem? Cada pontinho azul daquele é um candidato. Então, cada ponto azul desse é um candidato. O que nós temos aqui embaixo, nesses números aqui? Esse número aqui é o recall, é o nível de conhecimento dos candidatos. E o que nós temos aqui? É a proporção de votos que cada candidato teve. Então, o que vocês estão vendo nesse gráfico? Quanto maior o nível de conhecimento, maior o número de votos. Óbvio, para você ter mais votos, tem que ser mais conhecido. O meu papel também é, muitas vezes, dizer o óbvio, que, às vezes, numa eleição, as pessoas escapam do óbvio. O que vai ganhar a eleição é o óbvio. Não é o nada mágico que está escondido em algum lugar. Tá? O que nós temos aqui? Olha, são candidatos pouco conhecidos. Quem são esses? Às vezes, gente que está disputando a primeira eleição, a segunda. Em geral, são aqueles. Você sabe que eu tenho um caso muito interessante, foi no Rio Grande do Sul.
tá? Hoje ele é deputado federal, meu amigo e cliente até hoje. Não conheci ele pessoalmente. Aí o partido pagou a pesquisa. Aí desembarquei lá, Porto Alegre, me dirigi ao hotel, ele saiu, com toda a gentileza, saiu do hotel para me recepcionar. Prazer em te conhecer. Quero fazer uma pergunta, eu tenho chance de ganhar? A minha resposta foi, não. Até hoje o cara me contrata. Por quê? Mas aí foi por quê que eu disse isso? Não, mas eu não estava enrolando, cara. Porque ele era um desses daqui, ó. Ele era um desses daqui. Pô, nunca tinha tido na nossa base de dados um candidato aqui que tivesse ganho a eleição. Então eu não ia mentir para ele. Só depois, na reunião com a equipe dele, é que eu mostrei esse gráfico. Quem foram os candidatos que ganharam? Esses dentro das bolas vermelhas aqui, ó. Tem 2 que ganharam, olha, qual é o ponto de corte? 40% de conhece com conhece bem. Quem tem mais de 40% de que conhece bem, em geral ganha. O Márcio Lacerda, que estava aqui agora há pouco, ele foi eleito a primeira vez, tem uma reportagem do jornal o Globo, na primeira eleição dele, que dizia assim, era bem interessante, uma reportagem de página inteira, dizia assim, as pessoas vão votar no Márcio Lacerda sem saber quem é, sem conhecer. Sabe que casos são esses aqui, ó, de você ganhar uma eleição com pouco nível de conhecimento? São os casos mais extremados. Um governo muito bem avaliado põe alguém, põe lá, Lula, põe a Dilma. Aí o cara diz, eu vou votar nela aí. Você conhece ela? Não sei, mas é candidato do Lula. Mulher do Lula. Mulher do Lula. Aí o cara vai lá e vota. Então, é muito bem avaliado, vota. Então, você não conhece, mas vota. E você tem o oposto também. Um governo muito mal avaliado, que o cara ouvi falar que ele é de oposição, mas não conheço nele. Vou votar só porque é de oposição. Então, são casos raros. A maioria dos casos está aqui. Esse gráfico mostra a rejeição. Onde é que está a rejeição nesse gráfico? Está aqui, ó. Quem são esses candidatos aqui? São pessoas muito conhecidas, porém que têm poucos votos. São ex-prefeitos que saíram mal avaliados de suas prefeituras, não foi o caso do Weber Rezec, que saíram mal avaliados, mas que, exatamente porque saíram mal avaliados, têm poucos votos. Na época, por exemplo, o Brizola, quando foi governador do Rio, saiu mal avaliado e não conseguia vencer as eleições majoritárias que disputava. O que é que o recall dos candidatos nos ensina? Permite saber quem é mais e quem é menos conhecido. Portanto, permite saber quem são os adversários mais ameaçadores. Às vezes eu digo na estratégia do candidato, esquece esse cara aqui, ele é muito pouco conhecido. Ele não tem chance. Você tem que se concentrar nele. Isso é uma maneira de economizar recursos de campanha, tá? Sabendo disso, você pode direcionar sua comunicação para deter as principais ameaças. Você saberá se teria de gastar ou não energia para se tornar mais conhecido, permite saber o que criticar ou quem criticar e quem defender. Tá? Capítulo seguinte, potencial de crescimento, vocês vão ver aí no folheto que vocês têm aí. O que é o potencial de crescimento? Compara todos os candidatos. Eu sempre, no potencial de crescimento, vocês querem... Eu compara todos os candidatos. Quando alguém é menos conhecido, tem menos voto. É preciso saber o que acontecerá com o voto de cada um quando ele se tornar mais conhecido. Não é mágica, tá? A gente consegue saber, na medida que ele se torna mais conhecido na campanha, o que acontece. Você sabe qual é o grande caso disso? Espera aí, deixa eu só passar. O potencial de crescimento mostra quais as chances de crescimento. As chances podem ou não se realizar. O grande caso disso é a Denise Frossá, no Rio de Janeiro, quando ela disputou eleições majoritárias. Ela era a mulher que tinha prendido os bicheiros. Só que na eleição majoritária ela tinha um grande potencial de crescimento e nunca crescia. Eu vou já dizer o porquê disso, tá? O que é o potencial de crescimento? Eu uso esse dado aqui, ó. Vocês já viram esse dado? Conhece bem, não conhece, conhece pouco. Eu cruzo este dado aqui com o dado seguinte. O dado seguinte é esse aqui, ó. Barretos, você votaria com certeza, talvez votaria, talvez não votaria ou não votaria. Nós cruzamos esses dois dados. Quando nós cruzamos esses dois dados, nós obtemos um gráfico desta natureza, tá? O que nós temos aqui? Não conhece, conhece, conhece e conhece bem. E aqui a chance de votar. Olha aqui o Weber Rezec, olha aqui Guilherme Ávila, Paçoca, etc. Se você não conhece, você não vota. Se você conhece um pouco, você vota mais. Se conhece, vota mais. Se conhece, vota mais.
Quem era o candidato que tinha o maior potencial de crescimento? O Weber Rezec. Não aproveitou. O segundo era o Guilherme Ávila, que acabou vencendo. Vocês vão ver nos capítulos por que o Weber não aproveitou. Tá? Mas nós conseguimos saber qual o potencial de crescimento, basicamente por meio do tamanho dessa chavinha aqui, ó. Só isso. Vocês só precisam ver isto aqui. Tá? Olha aqui, Jaboatão dos Guararapes. O Elias ganhou. O Elias era quem tinha maior potencial de crescimento. Aí tinha um investidor de campanha que eu mostrei esse gráfico para ele. Falei, olha, põe esse gráfico aqui, acontece. Pode investir na campanha dele, que ele é quem tem maior potencial de crescimento. Agora, a gente tem que garantir que ele aproveite o potencial de crescimento. Aqui tem Campinas. O Jonas Donizete, que acabou ganhando, era quem tinha maior potencial de crescimento. Só voltar aqui uma coisinha rara aqui. Olha esse candidato aqui, o Paçoca, tá? Ele, do conhece para o conhece bem, não aumenta a quantidade de votos. Isso é péssimo. Quando alguém fica numa situação dessa, não cresce. É um paradoxo, que o político tem que se tornar mais conhecido. Esse, ao se tornar mais conhecido, tinha menos votos. É um cara antipático. Não preciso nem ir lá no município, esse gráfico, em geral, é um gráfico de políticos antipáticos, tá? Rejeitados e antipáticos. Aqui está São Luís do Maranhão, Elisiane Gama, que atualmente é deputada federal. Na época eu fui lá porque tinha um grupo político que queria arbitrar qual candidato seria o candidato do grupo. Aí escolheram quem foi eleito prefeito, o atual prefeito agora, porém Elisiane Gama rompeu com o grupo e lançou a candidatura dela. E foi super bem votada em São Luís. E agora ela veio como deputada federal mais votada do Maranhão e a mais votada também de São Luís, tá? Ela é do PPS. E aqui está a Elisiane, ela era quem tinha o maior potencial de crescimento. Não ganhou a eleição, mas teve um desempenho avassalador. Pronto. Aqui, Rio de Janeiro, Senado, eram 2 vagas para o Senado. Essa reunião foi feita com Sérgio Cabral. Aí, 2 vagas, Sérgio Cabral preocupado. O meu adversário é quem? É o Brizola? É o Brizola. Falei, não, o seu adversário não é o Brizola. O seu adversário, olha o Brizola aqui, não tem potencial de crescimento, ex-governador rejeitado. Então, ele podia fazer a campanha que quisesse e não iria crescer. O seu adversário chama-se Marcelo Crivella. Foi o segundo mais votado e foi eleito. Aí o Sérgio Cabral não disse, não, mas o Marcelo Crivella, ele é o cantor gospel dos evangélicos, que é como o Marcelo Rossi é para os católicos, ele não tem chance. Eu falei, olha, eu não sei, tá? Eu estou ouvindo falar dele a primeira vez, mas o gráfico está dizendo que ele tem potencial de crescimento. O terceiro mais votado foi o pastor Manuel Ferreira, que era o terceiro maior potencial de crescimento também. O que você aprende em termos de estratégia de campanha com potencial de crescimento? Permite saber quais candidatos têm mais e quais candidatos têm menos chances de crescer. Portanto, permite saber quem são seus reais adversários. Permite saber o seu potencial de crescimento. Você entra na campanha sem saber o seu potencial de crescimento, você está trabalhando no escuro. É importante você saber o seu potencial de crescimento. E assim, você se comunica para aproveitá-lo. Ah, o meu potencial de crescimento é grande, então eu vou usar a comunicação. A Denise Frossard não sabia que o potencial de crescimento dela era grande e não se comunicou para aproveitar o potencial de crescimento dela. E melhorá-lo se for o caso. Às vezes, seu potencial de crescimento não é grande, mas você consegue aproveitá-lo durante a campanha eleitoral. Faz com que sua linha de comunicação seja direcionada para enfrentar os reais adversários. Essa metodologia de campanha, uma vez uma entidade estava apoiando vários candidatos em Goiás. Sabe o que aconteceu? Isso é bem interessante para um partido, tá? Ela contratou 10 estudos desses que nós fizemos, fiquei 10 horas no hotel, cada candidato tinha direito a 1 hora. A gente apresentava tudo isso e dizia, vai lá, faz isso, você tem mais chance, você tem menos chance, fala isso, fala aquilo, fala... Teve um sucesso gigante, criamos uma linha de montagem de estratégia de campanha eleitoral. Resolver o principal problema do eleitor. Tá? Esse é outro capítulo que tá aí no folheto que nós passamos para vocês. A cabeça do eleitor. Olha aqui, ó, o eleitor não é bobo. Nós estamos numa eleição municipal. Os problemas são municipais. O eleitor não é bobo. Tá? O que significa não ser bobo? Ele quer alguém que resolva problemas reais e concretos. Não tem coisa assim, resolver coisas etéreas, coisas que não têm grande relevância. Ele quer problemas reais e concretos.
A eleição é semelhante a uma entrevista de emprego. Em que sentido, né? Cada candidato vai apresentar o seu currículo. Vai ter um candidato que vai dizer, o meu currículo, eu fui prefeito. O outro candidato vai dizer, eu não fui prefeito, mas eu estou lutando pelo município, no sindicato tal, há 8 anos. O outro vai dizer, olha, eu fui prefeito da cidade vizinha, agora eu fiz um bom trabalho lá, quero fazer um bom trabalho aqui. Então, cada candidato vai apresentar o seu currículo. Mas o currículo está relacionado com isto aqui. Eu quero que o seu currículo tenha a ver com resolver problemas concretos meus. Olha só, tem uma empresa, vou selecionar uma pessoa, faço uma entrevista. A pessoa vai ter que apresentar um currículo que tem a ver com a minha atividade que eu desenvolvo na empresa. Não adianta vir um médico, a minha empresa não faz atendimento médico. Então, é por isso que tem que ser alguém do ramo. Essa coisa de eleger não político vai dar problema, tá? Os políticos, a atividade política é uma atividade digna e especializada, tá? O eleitor não vive no mundo da política. Isto aqui é muito importante. O eleitor não vive no mundo da política. Nós aqui vivemos no mundo da política. Atividade principal do Carlinhos, atividade principal do governador Renato. Eu conheço inúmeros casos da política, Tancredo Neves, que mencionei para vocês, e a vida municipalista. Nós estamos inseridos no mundo político, nós vivemos da política. Fico aqui vendo na internet, Twitter, o que está acontecendo na Câmara, o que está acontecendo no Senado, notinha do painel da Folha, notinha da Mônica Bergamo. O eleitor não faz isso. O eleitor não acompanha como nós acompanhamos. Essa é a nossa atividade. Eu estou falando uma coisa óbvia, as campanhas eleitorais esquecem disso. Quando você tem programa eleitoral, eu já coordenei programa eleitoral, as pessoas acham que o eleitor vê todos os programas do primeiro minuto ao último minuto. Não é assim. Quem vê todos os programas do primeiro minuto ao último minuto é a campanha, é o candidato, são aqueles que elaboram o programa. Não ache que o eleitor está vendo a mesma coisa que você está vendo, que isso é um erro de campanha. Então, se ele não está no mundo da política, você tem pouca chance de comunicar com ele. Vamos falar de programa de televisão. Você tem 10 programas de televisão, você vai assistir os 10, porque você está no mundo da política. O eleitor vai assistir os 10? Não. Ele vai assistir 2, 3, vai assistir por aí. Pedaço de 2, pedaço de 3. Isso significa que você tem que aproveitar, Renato, esse pedaço de 2 e esse pedaço de 3. As chances que você tem são chances muito valiosas, são pérolas. Você tem que aproveitar bem. Como é que você faz para aproveitar bem? Ter foco de campanha. E o foco é aonde? No principal problema do eleitor. Você precisa ter foco. Muitas vezes o candidato se acha diminuído. Pô, mas você quer que eu fale sempre do mesmo problema? Não, você fala do mesmo problema de maneiras diferentes. Quando Clinton foi eleito a primeira vez presidente dos Estados Unidos, todo mundo conhece. É economia, estúpido. Então, ele tinha que falar da economia o tempo inteiro, só que de maneiras diferentes. Aí o Bush, presidente, foi um encontro no Japão. Se vocês procurarem no Google, está lá. Aí ele passou mal, era um jantar com empresários japoneses. Ele passou mal, teve que sair carregado. Como é que você liga isso com a economia? Aí que está a criatividade. Sabe o que a campanha do Clinton disse? Viu, a nossa economia está tão fraca diante da japonesa, olha o símbolo do nosso presidente passando mal e os japoneses em pé inteirinhos. Tá? Então, é assim que você utiliza, porque o próprio Clinton sabe que você tem poucas chances de comunicação, então você tem que aproveitá-las. Aqui está a campanha do Tony Blair, tá? A primeira vez que ele foi eleito primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Notem aqui uma coisa, Grã-Bretanha, nível de escolaridade altíssimo, então vocês devem pensar, então o pessoal lá segue política mais do que aqui. Não, a mesma coisa. Tá? Olha aqui o que está escrito aqui atrás, ó. Education, aqui está branco aqui, education. Então tinha educação escrito atrás, lá não tem horário eleitoral gratuito, ele dá entrevista num centro de imprensa. Educação estava escrito atrás 3 vezes. Como é que pode? Ele estava querendo enfatizar a educação. Esse foi o primeiro ato de campanha do Tony Blair, ele e a mulher Cherry visitando uma escola na periferia de Londres. Quando o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda, ele disse que tinha 3 prioridades: combater a inflação, combater a inflação, combater a inflação. Tá? Isso é uma estratégia de comunicação correta. Não é... O que vocês lembram do primeiro ano de governo Lula? Herança maldita, herança maldita, herança maldita. Você bate na mesma tecla. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Você pode questionar por outras razões. Não vai ter golpe, é a mesma tecla. Faz sentido comunicar-se assim. Tá?
Não, sim, mas faz sentido. É uma comunicação. Exatamente. Aqui você tende a ganhar a eleição o candidato que, na cabeça do eleitor, resolver o seu principal problema. Olha aqui, estou mostrando para vocês. Olha aqui, primeiro, Jaboatão dos Guararapes. Qual problema a prefeitura e o prefeito deveriam resolver em primeiro lugar? Saúde, 30%. Saneamento, 18%, somado com pavimentação, 15%. Esse caso é muito legal, Carlinhos. Aí mostrei esse dado para o Elias Gomes e disse, olha, você vai ter que, na campanha, ter foco em saúde e saneamento e pavimentação. Aí o Elias estava numa mesa, sentado assim na minha frente, pegou um papelzinho, uma caneta, aí começou a fazer umas contas financeiras, ele tinha dados financeiros da prefeitura, aí ele falou, vou prometer que vou pavimentar 1000 ruas. Se vocês me perguntarem se ele fez, eu não sei, tá? Mas ganhou a campanha, tá? Eu vou já falar disso, mais uma vez. Asfalto, pavimentação de ruas e saneamento básico. Qual promessa o prefeito não está cumprindo? Aqui nós temos Mogi Guaçu, um município pequeno no interior de São Paulo. Principal problema, saúde. Qual candidato melhor resolveria o problema que o senhor mencionou? 42%, Walter Caveanha, foi quem ganhou a eleição. O cara disse que o principal problema era a saúde, quem melhor resolveria o problema era o Walter, quem ganhou a eleição? O Walter. Outro exemplo, Campinas, 2012. Qual o problema a prefeitura e o prefeito deveriam resolver em primeiro lugar? Saúde, 43%. Qual candidato qual que vai resolver o principal problema? Jonas Donizete, 54%, é ele que vai resolver. Quem ganhou? Jonas Donizete, do PSB. Barretos, qual o problema a prefeitura e o prefeito deveriam resolver em primeiro lugar? Agora você começa a entender o problema que o Weber Rezec tinha, vai ser no outro capítulo, tá? Aqui tem saúde, o principal problema de Barretos. Então, com esse gráfico, eu falei para o Guilherme Ávila, olha, foca na saúde, fala de saúde o tempo inteiro. Eu vou ligar com um próximo que vai ser imagem pessoal, tá? Qual candidato melhor resolveria o problema que o senhor mencionou? Weber Rezec, saúde, mas perdeu. Só que essa pesquisa está longe, eu vou mostrar porque que ele perdeu quando chegar na imagem pessoal. Aí vai ficar bem claro. Estratégia, principais problemas. Tende a vencer o candidato que, para o eleitor, resolver o principal problema. Foco. Muitas vezes o político quer falar de tudo, tá? É como se fosse alguém todo poderoso que vai resolver de tudo. Não ajuda a ganhar a eleição. Ter foco ajuda a ganhar a eleição. Não esqueçam disso, tá? Fale de tudo, mas fale 50% ou 60% do principal problema e 40% do restante. Tenha um foco, é relevante isso. O Renato Casagrande está aqui balançando a cabeça, porque sabe, disputou a eleição e sabe que é assim. Permite... eu posso acabar daqui a pouco, é só o último capítulo, tá? Permite que você saiba qual é o principal problema, que muitas vezes você não sabe. Você saberá qual é a agenda do eleitorado, permite que você tenha foco na comunicação e trate de maneira apropriada dos principais problemas. Propostas e promessas, Renato, esse é o penúltimo capítulo, tá? Esse é muito rápido, eu vou tratar do caso de Jaboatão dos Guararapes nesse. É possível saber detalhadamente qual proposta ou promessa lhe trará mais votos. Jaboatão dos Guararapes. Notem aqui tinham promessas na saúde, tá? O que vocês estão vendo embaixo do gráfico? Promessas. Quais são as promessas que estão ali? Marcasse exames em consultas em 8 dias, construísse um hospital, reformasse o posto de saúde, fizesse o PSF, fizesse o cartão saúde, não sabe, não respondeu. Esse cinza é o hospital, ó. O hospital, quando ele foi confrontado com marcar exames e consultas, venceu facilmente. O hospital, quando foi confrontado com fizesse o cartão saúde, venceu facilmente. O hospital, quando confrontado com fizesse o PSF, venceu facilmente. Aí, essa reunião com Elias, foi isso, ele disse, vou prometer pavimentar 1000 ruas e vou prometer construir o hospital de Jaboatão. Ele construiu, Carlinhos? Ele construiu o hospital de Jaboatão? Eu também não tenho conhecimento, tá? O que acontece? Com 2 promessas ele ganhou a campanha. Construir o hospital de Jaboatão e pavimentar 1000 ruas. E o André Campos sendo falado o tempo inteiro nas combis com a voz do Lula, tá? Então,
você tem, na verdade, o eleitorado não queria que ele construísse o hospital, é sutil. O eleitorado queria que as consultas e exames fossem mais rápidas. Mas se você falar que vai construir o hospital, isso significa que você vai fazer consultas e exames mais rápido. Ele precisa construir o hospital? Não, ele não precisa. Ele precisa ter consultas e exames mais rápidos. Se ele fizer isso, o pessoal esquece do hospital. Promessas e propostas. Permite saber se as suas propostas lhe darão mais ou menos votos. Assim, você pode direcionar melhor a sua campanha. Tudo aqui tem a ver com economia de recursos, tá? E o seu material de campanha, tá? Com isso, evita-se o desperdício de recursos. As informações sobre propostas são precisas e detalhadas e também permite saber se a proposta e promessa do adversário estarão votos para ele. Já tive casos em campanha que o meu candidato ficava preocupado com a promessa de outro candidato. Aí eu falava assim, esquece, ele está fazendo a promessa errada, deixa ele fazer. Vaza alguma coisa para induzir ele a continuar. Finge que está com medo das promessas. E ele ficava fazendo e perdia a eleição. Então, isso é estratégia de campanha. Apoio e transferência de voto. Tá? Muita gente acha que o apoio de um político importante leva o eleitor a votar imediatamente. Não é assim. O apoio é importante mais politicamente. O eleitorado não vota em você por causa de um apoio político importante. O eleitorado vota porque você irá resolver um problema que ele considera importante. Tá? Então, nos municípios de vocês, fazem pesquisa dizendo assim, você vai votar no candidato do governador e dá uma resposta sim ou não? Vai votar no candidato do Geraldo Alckmin, sim ou não? Vai votar no candidato do Pezão, sim ou não? A pergunta que nós fazemos é diferente dessa pergunta. Tá? É assim, olha, Curitiba, 2012, para votar em um candidato a prefeito é importante resolver o problema da saúde, dar continuidade ao trabalho do atual prefeito Luciano Dutti, que é do PSB, ter o apoio do Beto Richa, ter o apoio do Lula, ter o apoio da Dilma. Resolver o problema da saúde, lidera. Lidera. Tá? É sempre assim. Aqui é Curitiba, 2012, ali é Mogi Guaçu, 2012, a mesma coisa, Barretos, 2012, Campinas, 2012, por aí vai. Detectar os reais grupos políticos. Nós temos uma análise estatística que permite saber na cabeça do eleitor quem são os principais grupos políticos. Tá? Então, São Paulo, Barretos, isso é o caso de Barretos, tá? Quem era do grupo político na cabeça do eleitor? Paulinho da Força, Marta Suplicy, Geraldo Alckmin, Serra. Ué, mas a Marta do PT e o Geraldo Serra? Olha, no município a interpretação de grupos políticos é confusa. A política municipal tem um lado pessoal muito forte, vocês sabem melhor do que eu. Como você interpreta esse grupo político? Se alguém pedir voto aqui dentro, funciona. Esse grupo político são de políticos estaduais, políticos de renome estadual. Essa ficou sozinha. Tá? Esse aqui também, adversários políticos, porém na cabeça do eleitor pertence ao mesmo grupo. Por quê? São políticos do município. E esses são políticos de esquerda. Tá? Então, você só consegue voto se você, o seu apoiador estiver dentro do seu grupo político. A gente tem um método de trabalho para isso. Apoio e transferência. Agora eu vou entrar no último capítulo, tá, Renato? Apoio e transferência de voto. Compara o apoio de um político com a resolução de problemas reais e concretos. Permite saber os limites eleitorais do apoio político. Permite que você utilize o apoio de um político mais politicamente. Não é que não tem que ter o apoio, tem que ter. Mas tem que ser um apoio mais politicamente e menos como peça de comunicação. Identifica os verdadeiros grupos políticos, aqueles que estão na cabeça do eleitor e que podem lhe trazer votos. Esse é o último capítulo, imagem dos candidatos. Se nós tivéssemos tempo, eu tenho 2 outros novos capítulos, mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Não, aí vocês que sabem. Eu já botei o obrigado depois desse item, mas eu tenho um outro obrigado depois dos outros itens. Pode ser. Olha lá. Isso aqui é eleição nacional, essa eleição nacional 2006, pesquisa telefônica da nossa equipe diária, tá? Segundo turno. Olhem que interessante isso aqui. Tem experiência administrativa, Geraldo Alckmin, 80%. Tem experiência administrativa, Lula, 60%. Quem ganhou a eleição? Lula, com a margem de 20%. Mas vocês vão falar assim para mim, pô, mas como é que o eleitorado achava que o Geraldo tinha mais experiência e o Lula ganhou? Porque a imagem pessoal do Geraldo não se encaixava no que o eleitorado queria para aquela eleição. Então, vamos lá, agora mais rápido. Tem preparo para ocupar o cargo Geraldo mais do que o Lula, e o Lula venceu.
Vai melhorar a saúde, o Geraldo mais do que o Lula, e o Lula venceu. Vai aumentar o consumo de coisas como fogão, geladeira, o Lula maior do que o Geraldo, era a imagem pessoal dele. É gente como a gente, o Lula mais do que o Geraldo. Entende o problema dos pobres, o Lula mais Geraldo. É uma coisa só, prefeito de comunicação. Entender o problema dos pobres, a gente como a gente, aumentar o consumo, é uma coisa só. Então, a imagem pessoal daquela eleição era esta. E ele tinha e o outro não se dedicou a ter essa imagem. Imagem do Aécio em 2014. Isso aqui é uma metodologia que nós usamos, quadrante, tá? E aqui tem imagem nesse quadrante, isso dava voto para o Aécio, e isso não. Aqui tem gente como a gente aumentar o consumo. É um problema, tem que melhorar isso durante a campanha, nem sempre isso tem que melhorar. Foi aí que o Weber Rezec perdeu, na imagem pessoal. Tá? Aqui a imagem pessoal é quem vai resolver o problema da educação. Barretos, imagem do Guilherme Ávila, que venceu a eleição. É gente como a gente, tem passado limpo e entende o problema dos pobres. Isso aqui que dava voto para o Guilherme. Tá? Olha o Weber Rezec, a imagem dele, faz muitas obras. O problema era a saúde. Um candidato de obras no problema saúde não encaixa. Deixe ele prometer obras, você vai na saúde que você ultrapassa ele. Foi o que aconteceu. Tá? Então, eu tive uma reunião na Galeria dos Pães, em São Paulo, com Guilherme Ávila, e mostrei isso, e ele ganhou a eleição. Paçoca, imagem pessoal, a gente tem isso de todo mundo, isso pode ser resumido num gráfico só, para você saber a imagem pessoal de cada um. Tá? Aqui Barretos, passando rápido, imagem Mogi Guaçu, a mesma metodologia. Estratégia e imagem dos candidatos. Permite que você saiba se a sua imagem é mais social ou mais bom gestor. Tem o candidato mais bom gestor e mais social. Tem um município que demanda, naquela eleição, mais social, pode ser que na outra ele demande o bom gestor. E por aí vai. Nós detectamos no município qual a imagem mais demandada e tentamos fazer com que a sua candidatura ocupe o espaço da imagem mais demandada. Permite saber o mesmo sobre os seus concorrentes. Assim, você pode escolher corretamente a sua linha de comunicação. É possível saber como o eleitor vê suas características pessoais e se sua capacidade de resolver problemas, assim como de seus adversários. Trata-se de uma análise valiosa porque você não faz campanha no escuro. Eu tinha botado aqui, ó, o muito obrigado, né? Porque, para terminar, mas eu tenho 2 itens, eu posso passar bem rápido. Em busca do eleitor que muda de voto, nós aplicamos isso não está no livro, desenvolvemos isso depois. Quantos são que eles são? Notem aqui. Aqui tem os eleitores governistas. Vocês viram a pesquisa nacional do Datafolha, o governo está muito mal, o PT está muito mal, o Lula tem 20%. Então, tem 20% aqui. Aqui tem os eleitores oposicionistas. E aqui tem o eleitor que muda de voto. Ganha a campanha quem ganhar este eleitor. Tem votos que você nunca vai ter se você for governo, que são os votos de oposição. Tem votos que você nunca vai ter que são se você for de oposição, que são os votos do governo. Mas você pode ter os votos aqui dentro. Nós medimos isso e dizemos o que você tem que falar para esse eleitor. A mesma coisa, tem o candidato do social e o candidato bom gestor. Tem os votos garantidos do candidato bom gestor. Tem os votos garantidos do candidato social. Você tem que conquistar o voto do seu adversário que está no centro. A eleição é uma luta para o centro político. É uma luta para o centro do eleitorado, do que o eleitorado tem na cabeça. Curitiba, 2012. Aqui está a metodologia. Esse eleitor é antipolítica, 11%. Ele não gosta nem do PSDB, nem do PT. Esse eleitor só gosta do PSDB. Esse eleitor só gosta do PT. Esse eleitor gosta dos dois. Aonde vai ser ganha a eleição? No eleitor que gosta dos dois. Olha, o mais interessante aqui é Jaboatão, tá? Vamos direto para Jaboatão. Esse eleitor não gosta nem do Elias, nem do André Campos. Não façam campanha para esse eleitor. Esse eleitor é o último a decidir o voto. Você perde recurso fazendo campanha para esse eleitor. Esse eleitor só gosta do André, esse eleitor só gosta do Elias. Tá? 18, olha o páreo duro aqui, 18% só gostavam do André, 15% só gostavam do Elias. E a eleição ia ser decidida onde? 54% dos eleitores de Jaboatão gostavam dos dois candidatos. O que nós descobrimos? Conceitos de comunicação. Você põe essa frase na pesquisa. O Elias Gomes foi um bom prefeito do Cabo e fez muita coisa pela saúde. Por isso, se deve votar nele para prefeito de Jaboatão. 60%
dos eleitores que gostam dos dois concordavam com isso. O que é que nós falamos para o Elias? Elias, promete construir um novo hospital, 1000 ruas, diz que você, quando foi prefeito do Cabo, melhorou a saúde, vai fazer o mesmo Jaboatão. Acabou, liquidada a campanha. Liquidada a campanha, ele foi para o centro fazendo isso. Esquece o Lula, apoio político, se lembra? O apoio político de um presidente a um prefeito não tem o menor efeito. Sabe o que o eleitor diz? Presidente, eu gosto muito de você. 2008, Lula, você está fazendo um bom governo. Porém, aqui, o buraco é mais embaixo, aqui é município. Tá? É assim que acontece. E o Elias Gomes ganhou. Peças de publicidade e de comunicação testadas e aprovadas com pesquisa. Eu só vou para um caso aqui, para a gente encerrar. Tá? É o caso do Washington Reis, em Caxias. Aqui eram os centros sociais do Washington Reis. Nós testamos, descobrimos que 20% do eleitorado tinha atividades em centros sociais. Fizemos um panfleto, centros sociais. Aqui é a frente do panfleto do Washington. Aqui o verso do panfleto. E aqui no meio, lembrem-se, a candidatura era do social, saúde, valorizando o ser humano. Não era uma candidatura do bom gestor. Tá? Aí vimos aqui é bem interessante, o Zito era um prefeito poderosíssimo em Caxias, todo mundo sabe do caso do Zito. E o Zito elegeu o irmão prefeito de Belford Roxo e a mulher prefeita de Magé. Só que em Caxias nós descobrimos que todo mundo tinha uma visão ruim das administrações de Belford Roxo e de Magé. Só que a gente tinha que ter certeza disso. Botamos na pesquisa a seguinte pergunta: Zito é um bom prefeito, mas ele não sabe indicar. Um exemplo é o irmão dele, que é prefeito de Belford Roxo, e não está fazendo nada lá. Olha a sutileza. Nós falamos para o Washington, não critique o Zito. Diga que ele é um bom prefeito, mas ele não sabe indicar. O Lula, depois que indicou a Dilma, não tem condição de indicar mais ninguém. Tá? Por causa disso aqui, a pessoa pode dizer, o Lula é um bom presidente, mas ele não sabe indicar. Veja o que aconteceu com a Dilma. Tá? E isso daqui dá nisso aqui. Tá? Você concorda? Concordo. O Zito é um bom prefeito, mas ele não sabe indicar. 58%. Vocês vão ver o material de campanha que a gente fez em torno disso. Foi devastador. Lauri Vilar. Indicado. Olha aqui o panfleto. Zito é um bom prefeito, mas ele não sabe indicar. O exemplo é a mulher dele, que é prefeito de Magé e não está fazendo nada por lá. A maioria concorda. Olha o panfleto. Cuidado com quem ele indica. Tá? Isso é a frente do panfleto. O meio do panfleto é o irmão dele, tá? E a mulher dele, e o verso do panfleto, quem é? Lauri Vilar. Tá? Se ele indicou errado em Magé, indicou errado em Belford Roxo, olha lá, você gera medo no eleitorado. A vantagem do Washington no segundo turno foi mínima, porque o Zito tinha 73% de ótimo e bom. É muito difícil ganhar aquela eleição. Nós definimos como estratégia do Washington, não critique o Zito. Não critique o Zito. Se o Zito te criticar, deixa. Porque a sua imagem é do Zito, o Zito tinha a imagem do prefeito oficial. E o Washington tinha a imagem do prefeito paralelo, graças aos centros sociais. Então, vocês são dois prefeitos. O eleitorado não entende vocês brigados. Então, deixa o Zito brigar com você, mas você não briga com ele. Ele teve que ter sangue frio para fazer isso. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui. Muito bom. 2 excelentes palestras, não é isso? 1 hora de cada um. Aqui ficamos aqui no empate aqui, né? 1 hora de cada um de palestra. E eu agora estou numa dúvida danada, se eu vou abrir para o debate ou não. Fundação João Mangabeira. 25 anos trabalhando para construir o socialismo democrático.